Olá pessoal, tudo bem com você? Bom, hoje estamos começando a semana de relatórios do canal Curso de Excel Online. Você sabe criar um relatório? Você sabe o que é um relatório? Você sabe utilizar o Excel para criar seus relatórios no dia a dia profissional com Excel? Bom, acompanhe essa semana que vai de segunda até sábado, todo dia uma dica nova sobre como criar relatórios no Excel. Então acompanhe essa semana comigo. Então vamos lá, planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Nós estamos aqui, pessoal, com duas bases que a gente vai falar para você do conceito de relatório, a gente vai explicar para você os objetos, entender um pouquinho melhor como criar um relatório com o uso do Excel, para você aprender essas noções e começar a criar os seus relatórios aí e buscar ser mais produtivo com a ferramenta. Olha só a base 1 que a gente tem aqui, a gente vai criar um relatório com base nela, e depois a base 2, uma tabela mais simples. E aqui tem um exemplo já para você visualizar, olha só. Já deixei um exemplo que a gente vai começar através da base 2, para você ver que relatório não é uma coisa complicada. Muitas vezes a gente fala, o que é um relatório? Você sabe? Muitas vezes o relatório confundindo com painéis, com interatividade, e não. Um relatório ele tem o princípio básico de apresentar dados que vão ajudar na tomada de decisão por parte de um gestor, por parte de uma equipe. Então no relatório ele vai ter uma análise de dados, onde você vai analisar aqueles dados e tomar a decisão do que você pode fazer. Olha esse relatório. Nós temos aqui uma tabela, nós temos uma média de cada um dos vendedores, nós temos uma coluna de análise e depois nós temos o desempenho total de faturamento de cada um deles. Ao final nós temos ainda um gráfico de visualização. Tudo isso faz parte do relatório. Então quando a gente fala de relatório não é só gráfico. Uma tabela pode sim fazer parte de um item de relatório que você está a criar e entregar, por exemplo, para o chefe, apresentar em uma reunião. Bom, antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Quer aprender Excel comigo? Vem aqui na descrição www.cursodeexcelonline.com. Nossa formação vai do básico ao avançado, além do que você vai aprender a criar isso daqui, esses incríveis painéis e muito mais dentro do curso. Então venha conhecer o curso, o link está na descrição. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clica no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Então vamos colocar a mão na massa? Então nossa primeira planilha será aqui na base 2, tá bom? Essa base 2 a gente vai mostrar para você que um relatório é uma coisinha simples. Imagine que você tem uma tabela que o teu chefe pediu que você precisa, por exemplo, fazer uma análise do semestre, fazer um relatório que ajude ele a identificar, por exemplo, o desempenho dos vendedores, o faturamento total, enfim. Ele pediu para você analisar esses dados para entregar um resumo para ele. Aí você olha, poxa, eu tenho aqui os vendedores. Se eu calcular, por exemplo, a média, olha só, vamos calcular a média aqui, colocar a média, tudo bem? E aqui vai guardar a média das vendas de cada um deles. Então vamos lá, vou selecionar o intervalo, vou no botãozinho da autossoma e escolho média. Automaticamente calculou a média. Vou ampliar aqui, aumentar a largura da coluna clicando duas vezes, ou você clica e arrasta, você consegue fazer o ajuste, tá bom? Vamos selecionar aqui do junho até o último valor, pincel de formatação e vou passar o pincel aqui, por quê? Só para ficar no mesmo estilo de formatação, tá bom? Então aqui a gente está identificando qual que é o faturamento médio por vendedor. Agora, eu quero identificar aqui, fazer uma análise. Para essa análise, a gente vai ter como base a média geral das vendas. Então, colocar aqui, média geral. Tudo bem? A média geral é igual média da média. Então, eu vou selecionar a média aqui, do semestre, saber o valor médio do semestre. E nessa análise, eu quero que, por exemplo, o vendedor que vendeu acima da média geral está ok. Aquele que ficou abaixo, eu tenho que sentar, analisar, conversar, entender um pouco, porque ele não superou aquela média geral.
Tudo bem? Então vamos colocar aqui, ó, igual C. Clico na média individual. Se ela for maior do que a média geral, aí eu vou travar a média geral aqui, tá bom? Ó, F4 nela. Ponto e vírgula, abro aspas, ok. Fecho aspas. Ponto e vírgula, abro aspas, NOC. Tudo bem? E fecho aspas. Essa função C está analisando a média individual com a média geral. Ao dar o Enter, veja que, por exemplo, esse valor é inferior e ficou com o status de NOC. Problema. Vou clicar 2 vezes. Repare que nós temos agora a análise sendo feita dessa tabela. Vou selecionar aqui, ó, a anterior, pincelzinho e passo aqui. Tudo bem? Vamos passar até aqui, ó, a outra aqui do lado, tá bom? Aí o que acontece? Tá vendo nessa análise? Olha só, tem NOC e tem OK. Eu vou colocar em negrito e vou pintar ela de vermelho, todo mundo de vermelho. Só que acontece, quando estiver OK, eu quero que ele fique em verde, indicando que, por exemplo, aquele valor está OK para a empresa e não preciso ficar muito em cima dele. Então, olha lá, eu vou selecionar os valores desta coluna, vou utilizar o recurso de formatação condicional, e ele tem aqui, ó, realçar regras, e vou colocar é igual a, tudo bem? Ao fazer isso, vou escrever a palavra OK, e aqui nas opções de configuração, deixa eu levar aqui para cima, ó, eu vou vir aqui e vou colocar, ó, formato personalizado. Vamos deixar a caixinha também aqui para cima. Aí eu vou colocar aqui, ó, na cor verde, e vou habilitar o negrito. O negrito não precisa habilitar, não. Ah, não, vou habilitar agora. Já habilitou? Vamos dar OK. OK. Olha só. Então, aqueles valores que estão agora maiores ficam na cor verde. Qual a vantagem disso? Se eu alterar um dos valores aqui, eu vou colocar aqui, ó, 22.000. Vou dar um Tab, ó. Repare que este valor passou agora automaticamente para o verde e este ficou em vermelho, auxiliando na análise dos dados. Tudo bem? Vamos colocar agora aqui, ó, desempenho. Vou aumentar, ó, clico 2 vezes, aumentei a largura da coluna. Vou colocar sinalzinho de igual e clico aqui, ó, no valor, não, vou fazer o seguinte, vou colocar soma, abro parênteses e vou selecionar de janeiro a junho. Tudo bem? Fecho o parênteses, ao dar o Enter, eu tenho agora o total do faturamento. Vou vir aqui, ó, vou clicar 2 vezes, passei a forma para todos. Posso utilizar um outro recurso da formatação condicional? Sim. Vou nela, ele tem aqui, ó, barra de dados, e vou utilizar uma barrinha de dados. Essa barra de dados ele vai fazer uma ilustração dos valores aqui. Isso pode te auxiliar a identificar o maior valor. Tudo bem? Vou selecionar, ó, vou lá na formatação condicional, gerenciar a regra. Aí está a regra criada, ó. Vou dar editar a regra. A corzinha, ó, vou vir aqui e vou colocar um outro tom de azul, o azul que eu estou trabalhando. Vou colocar, ó, mostrar a barra somente. Ao dar OK, OK, repare que agora só está exibindo a barrinha. Aumentei ela só para ficar um tchan a mais. Tudo bem? Vamos imaginar que o teu chefe agora pediu um gráfico para fazer a composição desse relatório. Então você vai pegar aqui, ó, por exemplo, o vendedor, vai segurar o CTRL e pega aqui, ó, o desempenho. Vem no inserir e faz o gráfico. Ao fazer o gráfico, olha aqui, ó, o gráfico aplicado. Vamos tirar um pouquinho do tamanho do zoom. O gráfico criado. Você pode vir no design e escolher, ó, alterar o esquema de cor. Você pode vir aqui, ó, alterar o layout. Você tem o gráfico de desempenho de vendas com base no faturamento geral. Olha que bacana. Pode na página inicial mudar a fonte, ó, vou colocar aqui, ó, CGOI, para ficar um pouquinho mais bonito. Você pode mudar a cor, colocar no negrito, olha só. Vou clicar no valor do rótulo, ó, vou pintar o fundo dele, ó, com um tom de cinza, ó, bem clarinho, e tirar do negrito, olha só como fica, ó. Fica diferente. Então isso daqui são detalhes gráficos que você pode melhorar o visual do teu gráfico na hora de entregar, ó. Aí a gente coloca aqui, ó, faturamento, ó. Vou colocar o pipe desempenho dos vendedores. Ou daqui, ó, posso até fazer o seguinte, ó, tiro do maiúsculo, desempenho dos vendedores. Olha só. Então nós temos um gráfico de faturamento, onde está analisando o desempenho dos vendedores.
Olha que bacana. E aqui também, ó, posso selecionar esse conjunto de dados, colocar numa outra cor, ó, só para fazer um destaque. Ó, a média geral é essa daqui, ó. Essa é a média geral de vendas. E isso poderia ser, por exemplo, um indicador, uma informação indicativa que eu estou comparando e fazendo essa análise dos dados, onde eu consigo identificar que eu tenho 3 vendedores que ficaram acima da média geral e 2 ficaram na parte de baixo. Ficaram na situação de NOC. Opa, tem algum probleminha. Preciso sentar, preciso analisar, preciso talvez até conversar com esses vendedores para fazer, por exemplo, um treinamento, algo que eu possa melhorar o desempenho desses dois no próximo semestre, por exemplo. Olha como ficou o relatório, não ficou bacana? Então isso daqui é um exemplo, pessoal, de como que você pode criar um relatório, até com uma base bem simples. Então aquela base que você tinha aqui, ó, do vendedor até junho, olha o que se tornou. Você fez a média, você fez a análise, colocou uma informação visual na própria tabela, você tem aqui o teu indicador de média geral e além do que você colocou um gráfico fazendo a composição desse relatório. Se eu encolher aqui, ó, levar para a parte de cima, está aqui o visual do relatório criado. Isso então você já poderia entregar para o teu chefe, cumprindo o objetivo que ele pediu. Mas isso é um relatório simples. A gente pode fazer relatórios de um modo mais profissional. Mas antes de eu continuar com o relatório profissional, eu tenho um recado muito importante a você. Essa é a semana de relatórios do canal Curso de Excel Online. Essa semana a gente vai trazer todo dia uma dica nova de Excel, dicas novas sobre relatórios. Eu quero ajudar você a aprender a criar relatórios. Só que tem um detalhe muito importante, vai ter um sorteio. Isso mesmo. Nós vamos fazer um sorteio ao longo dessa semana. Dessa semana não, acho que vai ser na próxima. Para participar desse sorteio, você tem que deixar um comentário nos vídeos. Então você vem aqui no vídeo, deixa um comentário para você participar do sorteio. Então todo dia vai ter vídeo, vem aqui, deixa o teu comentário para a gente pegar, gerar o cupom e depois você participar do sorteio. Mas qual que vai ser o prêmio desse sorteio? Na live de quinta eu vou deixar lá no canal do Telegram 5 planilhas ou 5 arquivos para vocês. Não sei se eu vou deixar em um arquivo ou em 5 arquivos separados. Você vai escolher um e você vai criar um painel, um relatório, enfim, você vai colocar a mão na massa. E daí o que vai acontecer? O sorteado, a gente vai fazer um sorteio na semana seguinte. Para a live da outra quinta-feira, a gente pegar a esse sorteado, conversar com ele ao longo da semana e poder dar um auxílio nas dúvidas que ele teve e apresentar o relatório na live. Eu vou analisar junto com o aluno o que ele pode melhorar, o que ele pode aprimorar naquilo que ele fez. Então, se você quer essa análise, quer participar disso, é bem simples. Vem aqui, deixa o teu comentário para participar desse sorteio. E além do que, o vencedor do sorteio vai ter essa exclusividade comigo, né, para a live da próxima quinta-feira aqui no canal. Bom, pessoal, então vamos retomar? Então aqui mostrei primeiramente como fazer um relatório bem simples com recursos do Excel. Então isso daqui faz parte da criação de um relatório. Então tabela, fazer uma análise de dados, aplicar cálculos, isso são elementos que você tem no Excel, objetos, recursos, que você vai gerar esse teu relatório. Então você vai fazer basicamente ele manual. Aqui, pessoal, eu vou hoje, né, nesses minutos finais, apresentar para você essa tabela que a gente vai utilizar em uma outra oportunidade ao longo da semana, mas aqui eu vou mostrar para você que eu tenho uma tabela, pessoal, deixa eu até pintar aqui, ó, que ela é um pouquinho maior. Vou dar aqui, ó, tem 222 registros, ela é maior do que aquela tabela. Aí você fica pensando, puxa vida, como que eu melhoro essa tabela para entregar um relatório para o meu chefe? Ou, por exemplo, teu chefe ele quer saber qual empreendimento vendeu mais, ou quanto que você pagou de comissão em janeiro, quanto que você pagou de comissão em fevereiro, por exemplo. Como que você pode fazer esse tipo de análise, né? E de um modo rápido e também envolvendo a produtividade no uso do Excel. Para isso você vai utilizar a tabela dinâmica. Tá vendo essa tabela aqui, ó? Ctrl asterisco, seleciona a tabela. Eu vou vir aqui no inserir, tabela dinâmica, da tabela intervalo. Ao dar OK, eu vou jogar isso em uma planilha nova. Nesta planilha nova, eu vou manipular os campos. Por exemplo, vamos pegar o corretor e colocar em linha. Eu vou pegar comissão e vou colocar aqui, ó. Eu estou sabendo agora, neste instante, quanto de comissão
eu estou pagando aqui, ó, para a minha equipe. Então, por exemplo, para a Ana, ó, 683 mil, para a Júlia, 724, para o Matias, 676, para o Pedro, 444 mil. Então é isso que eu estou pagando de comissão. Aí você olha, opa, bacana. O que eu posso fazer aqui para melhorar isso? Tá vendo o empreendimento? Se eu jogar o empreendimento em colunas, eu tenho a tabela agora composta por corretor e o empreendimento, fazendo essa composição de um relatório para entregar, por exemplo, para o chefe em uma reunião. Olha que bacana. Aí você olha aí e você fala, puxa, legal, vou fazer um gráfico. Se você pegar aqui, ó, análise da tabela dinâmica, e pegar aqui, ó, o gráfico dinâmico, ao dar OK, repare que ele desenvolve o gráfico para você, fazendo parte, né, ó, desta planilha que você aqui está a desenvolver. Aí imagine o seguinte, você fala, poxa, legal, bacana, mas se eu pegar aqui o período e colocasse como elemento de filtro, e viesse aqui, ó, no filtro e filtrasse por dia, eu vou dar 1/1 de 2021, trouxe as informações de 1/1 de 2021. 8/1, olha só, trouxe as informações do 8/1. Vamos pegar o período e tirar o período? Eu vou vir na análise da tabela dinâmica e vou colocar segmentação de dados. Segmentação não, vou colocar linha do tempo. Ó, vou pegar a linha do tempo e vou habilitar o período. Ao dar OK, eu tenho agora aqui um elemento de interatividade nesta planilha que a gente está a trabalhar. Vou voltar aqui para o início, ó, vou clicar em janeiro. Trouxe os dados de janeiro. Fevereiro, trouxe os dados de fevereiro. Se eu clicar em março, não tem dados de março. Mas todo o recurso está envolvendo essa interatividade. Então, se teu chefe, por exemplo, pedir, ó, faz uma análise, por exemplo, dos empreendimentos, me traz o total, quero saber, por exemplo, o desempenho da minha equipe de vendedores e quero um gráfico. Olha só, você fez o gráfico, você fez a tabela e aqui está a interatividade, que ao escolher o mês, ele automaticamente gera isso para você. Isso daqui, pessoal, são recursos de tabela dinâmica. É a segmentação de dados, é a tabela dinâmica, é o gráfico dinâmico. Isso daqui são elementos que te auxiliam a criar um relatório no Excel de modo mais produtivo, mais rápido. E também deixar ele com um aspecto mais profissional. Tudo bem? Vamos imaginar que o teu chefe gostou disso, aí ele pediu, ó, faz uma outra tabela para mim aí no relatório, que eu quero analisar o faturamento por empreendimento. Aí você vai fazer o quê? Olha só a dica que eu vou dar para você, ó. Eu vou selecionar essa tabela, Ctrl C, copiei, eu vou vir aqui para o lado, ó, e vou colar aqui, ó, colei. Essa tabela eu vou tirar a opção de corretor, e vou pegar o empreendimento e colocar aqui, ó. Olha só, nós temos agora o total por empreendimento. Então o empreendimento que mais saiu foi o Building Company, ou por exemplo, o que mais vendeu. Opa, vamos tirar a soma de comissão e vamos colocar o valor, ó. Pronto, coloquei o valor. Se eu clicar em fevereiro, trouxe os dados de fevereiro. Se eu clicar em janeiro, trouxe os dados de janeiro. Vamos fazer um gráfico? Ó. Análise. Vou fazer agora aqui, ó, um gráfico dinâmico e vou fazer um gráfico de pizza. Ó a informação agora aqui, ó, nessa composição visual. Vou fechar aqui, tirar um pouquinho do zoom, ó. Aí você tem aqui, ó, itens, né, ó, que a gente acabou desenvolvendo através de tabela dinâmica para a composição desse relatório. Clico, automaticamente ele filtra os dados, trazendo os valores que a gente deseja. Olha só, vou apagar aqui, trazer aqui, ó, limpar as informações. Então, olha lá, olha que bacana. Então, esse elemento que a gente acabou aplicando uma linha do tempo, ela faz a filtragem dos dados, tem a tabela aqui para ele analisar, das duas situações que ele me trouxe, e tem dois gráficos para fazer a representação visual. Isso são recursos de Excel. Só que esses recursos eu vou detalhar para você ao longo dessa semana. A gente vai criar um relatório com tabela dinâmica, um relatório bem profissional, para você ver ali recursos que você pode trabalhar no Excel na criação de relatórios. Então no vídeo de hoje, o que você aprendeu? Você aprendeu hoje como fazer um relatório com uma tabela bem simples, utilizando funções, recursos como a formatação condicional, inserir um gráfico, e viu que existe a tabela dinâmica, que é um recurso no Excel
que você vai conseguir desenvolver suas tabelas de um modo muito mais produtivo. Tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mas você quer baixar esses arquivos? É só você acompanhar nosso trabalho no canal do Telegram. Lá no canal do Telegram eu vou liberar este arquivo para você depois baixar e treinar aí do melhor modo acompanhando esse vídeo. Tudo bem? Lembre-se, quer participar do sorteio? Vem aqui embaixo, deixa o teu comentário, compartilhe esse vídeo com outros colegas, porque você não está ajudando apenas o canal, mas está ajudando o colega a aprender recursos de Excel na criação de relatórios. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!